Olá, amantes de terror, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos conferir as histórias de terror e suspense de hoje, então já deixa o like nesse vídeo. Agora fiquem com as histórias. A cabeça cortada. Partimos para caçar às 5 da manhã, acompanhados pelo filho do nosso anfitrião. Embora eu goste de caçar, o passeio em si me aborrece, especialmente quando é pelo campo. Então, sob o pretexto de explorar um campo à esquerda, onde eu sabia que não encontraria nada, afastei-me do grupo de caçadores. No entanto, havia algo naquele campo que despertava meu desejo há muito tempo, de um caminho escavado que, ocultando-me dos outros caçadores, levaria diretamente à estrada de Siaux, em direção a Fontenay-aux-Roses. Minha intuição estava correta, pois 1 hora depois de passar pela igreja da aldeia, eu estava perto das primeiras casas da cidade. Caminhei ao longo de um muro que parecia proteger uma bela propriedade. Mas, quando cheguei ao ponto onde a Rua Diana se cruzava com a Rua Grande, um homem de aparência estranha veio correndo em minha direção, vindo da direção da igreja. Parei imediatamente. Por instinto de autopreservação, preparei minha espingarda. No entanto, esse homem passou por mim sem me ver, pálido, com cabelos arrepiados, olhos saltados das órbitas, roupas desalinhadas e mãos ensanguentadas. Seu olhar era fixo e vago ao mesmo tempo. Seu caminhar era frenético, como o de alguém que desce uma encosta íngreme em alta velocidade, mas sua respiração ofegante denotava mais horror do que cansaço. No cruzamento das duas ruas, ele deixou a rua pela qual veio e entrou na Rua Diana, que levava à propriedade cujos altos muros eu estava acompanhando há alguns minutos. Notei que o portão que chamou minha atenção era pintado de verde e tinha o número 2 acima dele. O homem estendeu a mão para a campainha antes mesmo de alcançá-la e, quando finalmente a tocou, balançou-a violentamente. Em seguida, ele se sentou em um dos pilares que protegiam a porta, imóvel, com os braços caídos e a cabeça inclinada sobre o peito. Senti que aquele homem era protagonista de algum drama desconhecido e terrível e decidi dar meia volta. Por trás dele e ao longo da rua, algumas pessoas, que também foram impactadas por sua aparência assustadora, saíram de suas casas e o observavam com o mesmo espanto que eu sentia. 5 minutos depois, um homem apareceu no portão, acompanhado por 2 outros homens. Ainda posso ver a cena claramente, e Jacquemin estava caído no chão, como mencionei antes. O prefeito de Fontenay-aux-Roses, chamado pela tia Antônia, estava de pé ao lado dele, dominando-o com sua imponente altura. Na abertura do portão, estavam as 2 pessoas das quais falarei mais detalhadamente em breve. Eu estava apoiado em uma árvore na Rua Grande, observando a Rua Diana. À minha esquerda, havia um grupo formado por um homem, uma mulher e uma criança. A criança chorava, pedindo para ser pega no colo pela mãe. Logo atrás desse grupo, um padeiro colocava a cabeça para fora de uma janela no primeiro andar, conversando com um ajudante que estava embaixo. Ele perguntou se aquele não era Jacquemin, o trabalhador da pedreira que havia passado correndo. Finalmente, na porta, um ferreiro apareceu. Seu rosto estava escurecido, mas suas costas eram iluminadas pela chama da forja, mantida acesa pelo contínuo sopro do fole nas mãos de um aprendiz. Tudo isso estava acontecendo na Rua Grande. Quanto à Rua Diana, onde ocorria o principal evento que descrevi, ela estava vazia. Apenas no final da rua, vi 2 policiais que acabavam de patrulhar a área em busca de licenças de armas dos caçadores. Despreocupados com o que os esperava, eles se aproximavam tranquilamente. O sino tocou 1 hora e 15 minutos. O último toque do sino coincidiu com a primeira palavra do prefeito. Jacquemin, ele disse, espero que a tia Antônia esteja delirando. Ela acabou de me dizer que sua esposa está morta e que você foi quem a matou. É a pura verdade, senhor prefeito, respondeu Jacquemin.
Leve-me para a prisão imediatamente e me julgue rapidamente. Ao dizer isso, ele tentou levantar-se, segurando-se no batente, mas depois de um esforço, caiu como se os ossos das pernas estivessem quebrados. O que há com você? Está louco, exclamou o prefeito. Olhe para as minhas mãos, respondeu Jacquemin. E ele levantou as duas mãos ensanguentadas, cujos dedos contraídos pareciam garras. De fato, a mão esquerda estava vermelha até o punho, a direita até o cotovelo. Além disso, um filete de sangue escorria do polegar da mão direita, provavelmente resultado de uma mordida que a vítima, lutando para se defender, havia dado em seu assassino. Nesse ínterim, os dois soldados se aproximaram, parando a 10 passos do protagonista da cena. Montados em seus cavalos, eles observavam o que estava acontecendo. O prefeito fez um sinal para eles. Eles desmontaram e entregaram as rédeas de seus cavalos a um menino com um boné de polícia, que parecia um pequeno soldado. Em seguida, aproximaram-se de Jacquemin e o levantaram pelos braços. Ele cedeu sem oferecer a menor resistência, com a apatia de um homem cuja mente está absorta em um único pensamento. Nesse momento, o comissário de polícia e o médico chegaram, eles haviam sido informados do ocorrido. Ah, venham, Sr. Robert. Venham, Sr. Couzin, disse o prefeito. O Sr. Robert era o médico, o Sr. Couzin, o comissário de polícia. Venham. Eu estava prestes a chamá-los. Então, o que temos aqui? Perguntou o médico, com a aparência mais jovial do mundo. Um simples assassinato, pelo que dizem. Jacquemin não respondeu. Bem, diga, pai Jacquemin, continuou o médico, será que é verdade que você matou sua esposa? Jacquemin permaneceu em silêncio. Pelo menos ele acaba de se acusar, disse o prefeito. Acredito, no entanto, que tudo não passa de um momento de alucinação e não de um crime real. Que a loucura o tenha levado a confessar. Jacquemin, disse o comissário de polícia, é verdade que você matou sua esposa? Silêncio absoluto. De qualquer forma, vamos verificar, disse o médico. Ele não mora no Beco dos Sargentos? Sim, respondeu um dos soldados. Nesse caso, Sr. Ledru, disse o médico ao prefeito, vamos ao Beco dos Sargentos. Eu não vou lá. Não vou, exclamou Jacquemin, libertando-se das mãos dos soldados com tanta força que se realmente quisesse fugir, já estaria a 100 passos de distância antes que alguém pudesse persegui-lo. Então, por que você se recusa a ir? Perguntou o prefeito. Para que ir lá, se já confessei tudo? Se digo que a matei com a grande espada de 2 mãos que peguei do Museu de Artilharia no ano passado? Leve-me para a prisão. Não tenho mais nada a fazer em casa. Leve-me para a prisão. O doutor e o Sr. Ledru trocaram olhares. Meu amigo, disse o comissário de polícia, que, assim como o Sr. Ledru, ainda acreditava que Jacquemin estivesse passando por um momento de alucinação temporária. Meu amigo, é necessário confrontá-lo, e a justiça exige isso. Porque a justiça precisa ser conduzida, disse Jacquemin. Eles vão encontrar o corpo na adega, e ao lado dele, em cima de um saco de gesso, a cabeça decepada. Agora, levem-me para a prisão. Você precisa vir conosco, disse o comissário de polícia. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Exclamou Jacquemin, tomado pelo terror mais assombroso. Oh, meu Deus! Se eu soubesse... Então, o que você teria feito? Perguntou o comissário de polícia. Bem, eu teria me matado. O Sr. Ledru balançou a cabeça e olhou para o comissário de polícia, como se dissesse, que há algum mistério nisso tudo. Meu amigo, continuou o assassino, conte-me tudo a mim.
Sim, a você. Contarei tudo o que quiser. Pergunte, interrogue-me. Como é possível que, tendo coragem para cometer um crime assim, você não tenha coragem de confrontar sua vítima? Há algo que você ainda não nos contou? Oh, sim. Algo terrível. Bem, diga o que foi. Não. Vocês diriam que não é verdade, que estou louco. Não importa. Conte-me. Está bem. Mas só conto para você. E ele se aproximou do Sr. Ledru. Os soldados tentaram impedi-lo, mas o prefeito fez um gesto e, obedecendo à ordem, os guardas o deixaram livre. Além disso, mesmo que Jaquemin quisesse fugir naquele momento, seria impossível. Metade da população de Fontenay-aux-Roses estava reunida ali. Jaquemin se aproximou, então, do ouvido do Sr. Ledru. Você acredita? Perguntou em voz baixa. Acredita que, mesmo separada do corpo, uma cabeça possa falar? O Sr. Ledru soltou uma exclamação que soou como um grito e visivelmente empalideceu. Você acredita? Diga-me, repetiu Jaquemin. O Sr. Ledru fez um esforço. Sim, disse ele, eu acredito. Então ouça, que ela falou. Quem? A cabeça. A cabeça de Jane. O que você está dizendo? Estou afirmando que ela estava com os olhos abertos, mexeu os lábios. Estou dizendo que ela me encarou e, olhando para mim, me chamou de miserável. Ao dizer essas palavras, que tinham a intenção de chegar apenas aos ouvidos do Sr. Ledru, mas que foram ouvidas por todos, Jaquemin tinha uma expressão assustadora. Ah, que piada! Exclamou o doutor, rindo. Uma cabeça decepada falou. Jaquemin se virou para ele. Eu estou afirmando. Disse ele. Isso é mais uma razão para irmos ao local onde o crime foi cometido, disse o comissário. Soldados, levem o prisioneiro. Jaquemin deu um grito e se contorceu. Não, não, exclamou. Me despedacem, se quiserem. Mas eu não vou. Venha, meu amigo, disse o Sr. Ledru. Se é verdade que você cometeu o terrível crime do qual é acusado, isso será o começo da expiação. Além disso, acrescentou em voz baixa, a resistência é inútil. Se você não quiser ir voluntariamente, os soldados o levarão à força. Então, irei, disse Jaquemin. Mas prometa-me uma coisa, Sr. Ledru. O quê? Enquanto estivermos na adega, você ficará ao meu lado. Certo. Você me permite segurar sua mão? Permito. Então, vamos. E ele tirou um lenço do bolso e enxugou o rosto coberto de suor. Todos se dirigiram ao beco dos sargentos. O comissário de polícia e o doutor foram na frente, Jaquemin e 2 soldados seguiram atrás. Logo atrás deles estava o Sr. Ledru e 2 homens que haviam aparecido em sua porta ao mesmo tempo que ele. E então, como um tumulto agitado e ruidoso, todo o povo, com o qual eu me confundia, os seguiu. Após aproximadamente 1 minuto, chegamos ao beco dos sargentos. Ele ficava à esquerda da rua grande e descia até um portão de madeira em ruínas, que se abria dos 2 lados e possuía uma pequena porta aberta. Essa portinha estava apenas segura por uma dobradiça. À primeira vista, a casa parecia tranquila. Uma roseira florescia perto da porta e um gato ruivo desfrutava preguiçosamente do sol em um banco de pedra. Assustado com a multidão e o barulho, o gato fugiu e desapareceu pelo sótão de um porão. Quando chegamos ao portão mencionado, Jaquemin parou e os soldados tentaram obrigá-lo a entrar. Sr. Ledru, ele se voltou e disse, Sr. Ledru, você prometeu não me abandonar.
Estou aqui, respondeu o prefeito. Dê-me o seu braço, dê-me o seu braço. Ele balançava, como se estivesse prestes a cair. O Sr. Ledru se aproximou, fez um sinal para que os soldados soltassem o prisioneiro e deu-lhe o braço. Eu respondo por ele, afirmou o prefeito. Nesse momento, era evidente que o Sr. Ledru não era mais apenas o prefeito em busca da punição por um crime, mas um filósofo explorando o desconhecido. No entanto, seu guia nessa exploração singular era um assassino. O doutor e o comissário de polícia entraram primeiro. Em seguida, seguiram o Sr. Ledru e Jacquemin, seguidos pelos 2 soldados. Alguns privilegiados, incluindo eu, fomos autorizados a entrar por ter tido contato prévio com os soldados, que agora me reconheciam como conhecido por ter mostrado minha autorização para portar armas. A porta se fechou e o povo ficou do lado de fora, murmurando. Nada indicava o terrível evento que acabará de ocorrer dentro daquela pequena casa. Tudo estava em ordem, e a cama de sarja verde na alcova, com um crucifixo de madeira negra e um ramo de bucho seco benzido na Páscoa na cabeceira. Sobre a lareira, havia um menino Jesus de cera, deitado entre flores, entre 2 castiçais anteriormente prateados. 4 gravuras coloridas, emolduradas em madeira negra e representando as 4 partes do mundo, adornavam a parede. Na mesa havia talheres para uma pessoa, uma panela fervendo no fogo e um relógio cuco que dava meia hora, próximo a um armário aberto. Até agora, não vejo nada, disse o doutor com seu tom jovial. Entrem pela porta à direita, disse Jacquemin com voz abafada. Seguimos suas instruções e nos encontramos em uma espécie de despensa onde havia uma escotilha. A luz tremeluzente vinha de baixo. Lá, disse Jacquemin, agarrando o braço do Sr. Ledru e apontando com a outra mão para a abertura da adega. Sussurrou o doutor para o comissário, com um sorriso terrível de alguém que não se impressiona com nada porque não acredita em nada. Parece que a senhora Jacquemin seguiu o preceito do mestre Ada, e cantarolou. Quando eu morrer, enterrem-me na adega. Silêncio, exclamou Jacquemin, com o rosto pálido, os cabelos arrepiados e a testa coberta de suor. Aqui não se canta. Dominado pelo tom de voz de Jacquemin, o doutor ficou em silêncio. Mas logo depois, ao descer os primeiros degraus da escada, perguntou: "O que é isso?" Ele se abaixou e pegou uma espada de lâmina larga. Era a mesma que Jacquemin havia mencionado, a que ele havia roubado do Museu de Artilharia em 29 de julho de 1830. A lâmina estava manchada de sangue. O comissário de polícia pegou a espada das mãos do doutor. "Reconhece esta espada?" perguntou ao prisioneiro. "Sim", respondeu Jacquemin. "Vamos logo. Terminemos com isso." Era o primeiro indício do crime que encontraram. Cada um seguiu para a adega na ordem já indicada. À frente, o médico e o comissário de polícia, em seguida, o Sr. Ledru e Jacquemin, depois, as 2 pessoas que estavam na casa do prefeito, e então os guardas e os privilegiados, entre os quais eu estava. Ao descer o 7º degrau, olhei para o interior da adega e deparei-me com o horrível espetáculo que vou descrever. O primeiro elemento que meus olhos encontraram foi um cadáver decapitado, deitado próximo a um barril com a torneira meio aberta, deixando escorrer um fio de vinho que se perdia no chão. O corpo estava torcido no meio, como se o tronco, virado para trás, tivesse iniciado um movimento de agonia que as pernas não conseguiram acompanhar. O vestido estava levantado de um lado até a liga. Era visível que a vítima havia sido golpeada enquanto estava de joelhos em frente ao barril, enchendo uma garrafa que escapou de suas mãos e estava caída ao seu lado. Toda a parte superior do corpo estava mergulhada em um lago de sangue. No topo de um saco de gesso apoiado na parede, como um busto em uma coluna, avistava-se, ou melhor,
intuía-se uma cabeça, coberta de cabelos. Uma linha de sangue avermelhava o saco até a metade. O doutor e o comissário de polícia já haviam examinado o cadáver e estavam ao pé da escada. No meio da adega estavam os dois amigos do Sr. Ledru e alguns curiosos que entraram com pressa. Jacquemin estava abaixo da escada, incapaz de avançar. 2 soldados estavam atrás dele. Mais atrás, 5 ou 6 pessoas, entre as quais eu, agrupadas na escada. Todo o sombrio interior era iluminado pela fraca luz de uma vela colocada no mesmo barril próximo ao cadáver da senhora Jacquemin. Tragam uma mesa e uma cadeira, disse o comissário, e vamos redigir o relatório. O comissário recebeu o que lhe foi pedido e sentou-se à mesa. Solicitou a vela que o médico trouxera, passando por cima do cadáver, e tirou do bolso um tinteiro, penas e papel, iniciando assim o seu relato. Enquanto escrevia a introdução, o doutor demonstrou curiosidade em relação à cabeça colocada sobre o saco de gesso, mas o comissário deteve. Não toque em nada, disse ele. As regras vêm em primeiro lugar. Você está certo, concordou o doutor, voltando ao seu lugar. Passaram-se alguns minutos de silêncio, no qual apenas se ouvia a caneta do comissário Render no papel rugoso do governo, enquanto as linhas se sucediam rapidamente, como uma fórmula a qual o escriba estava acostumado. Após algumas linhas, ele ergueu a cabeça e olhou ao redor. Quem se oferece como testemunhas? Perguntou ele, dirigindo-se ao prefeito. Certamente, esses 2 senhores estarão dispostos, respondeu o Sr. Ledru, apontando para seus amigos próximos ao comissário de polícia. Bem, disse o comissário. E voltando-se para mim, falou. O senhor será o terceiro, se não se importar em ver o seu nome mencionado no registro oficial. Com prazer, senhor, respondi. Então, por favor, desça, disse o comissário. Sentia certa repugnância em me aproximar do cadáver. De onde eu estava, alguns detalhes, embora não completamente imperceptíveis, eram menos repulsivos, perdidos em uma penumbra que encobria seu horror com um véu de poesia. É realmente necessário? Perguntei. O quê? Que eu desça. Não. Se preferir, pode ficar onde está. Assenti com a cabeça, como se dissesse, que prefiro ficar onde estou. O comissário de polícia voltou-se para o amigo do Sr. Ledru, que estava mais próximo. Seu nome, idade, profissão, estado civil e endereço, perguntou ele com a volúpia de alguém habituado a fazer tais questionamentos. Jean-Louis Aliette, respondeu aquele a quem ele se dirigia. Chamam-me Taylor por anagrama, sou um literato, moro no número 20 da Rua da Antiga Comédia. Esqueceu-se de mencionar a idade, disse o comissário. Devo mencionar a idade que tenho ou a que me atribuem? Mencione a idade que você tem, é claro. As pessoas não têm 2 idades. No entanto, senhor comissário, certas pessoas, como o Cagliostro, o Conde de Saint-Germain, o judeu errante, por exemplo. Você está sugerindo que seja Cagliostro, o Conde de Saint-Germain, o judeu errante, interrompeu o comissário, franzindo a testa, pensando que estavam zombando dele. Não, mas... 75, disse o senhor Ledru. Escreva 75 anos, Sr. Couse. Está bem, respondeu o comissário. E ele escreveu. E o senhor? Continuou o comissário dirigindo-se ao segundo amigo do Sr. Ledru. E repetiu exatamente as mesmas palavras que já havia dito. Pierre Joseph Moule, 61 anos, eclesiástico, servindo na igreja de São Sulpício, residente na rua Servadoni, número 11, respondeu a pessoa interrogada com voz suave. E o senhor? Perguntou-me o comissário.
Alexandre Dumas, dramaturgo, 27 anos de idade, morador na Rua da Universidade, número 21, em Paris. Respondi. O Sr. Ledru voltou-se para mim e fez um gracioso cumprimento, ao qual respondi da melhor forma possível. Muito bem, disse o comissário de polícia. Verifiquem se está correto, senhores, e se tem alguma observação a fazer. E com um tom nasal e monótono que só os funcionários públicos possuem, ele leu. Hoje, 1º de setembro de 1831, às 2 da tarde, fomos informados por meio do rumor público de que um assassinato havia sido cometido na comuna de Fontenay-aux-Roses, na pessoa de Marie-Jeanne Doucoudray, por seu marido Pierre Jacquemin, e que o próprio havia ido à residência do Sr. Jean-Pierre Ledru, prefeito da mencionada comuna, para se declarar voluntariamente como autor desse crime. Dirigimo-nos, então, à casa de Jean-Pierre Ledru, localizada na Rua Diana, número 2, acompanhados pelo Sr. Sébastien Robert, médico residente na mesma comuna de Fontenay-aux-Roses. Chegando lá, encontramos o Sr. Pierre Jacquemin sob custódia dos policiais, e ele reiterou perante nós ser o responsável pela morte de sua esposa. Intimamo-lo, então, a nos acompanhar até a residência onde o crime havia sido cometido. A princípio, ele resistiu, mas, após as insistências do Sr. Prefeito, dirigimo-nos ao Beco dos Sargentos, onde se encontra a casa de Jacquemin. Ao chegarmos lá, fechamos a porta para impedir que a multidão invadisse a casa e entramos em um primeiro cômodo, onde nada indicava que um crime havia sido cometido. Em seguida, a convite do próprio Jacquemin, adentramos outro cômodo e em um dos cantos encontramos uma escotilha aberta que levava a uma escada. Fomos informados de que essa escada levava a uma adega, onde encontraríamos o corpo da vítima. Começamos a descer a escada, e nos primeiros degraus, o doutor encontrou uma espada com punho em forma de cruz, larga e afiada, que Jacquemin confessou ter tomado durante a Revolução de Julho, no Museu de Artilharia, e que foi usada por ele para cometer o crime. No chão da adega, encontramos o corpo da esposa de Jacquemin, imerso em sangue, com a cabeça decepada do tronco, que estava apoiada em um saco de gesso encostado na parede. E o próprio Jacquemin reconheceu que aquele cadáver e aquela cabeça pertenciam à sua esposa, na presença do Sr. Jean-Pierre Ledru, prefeito da comuna de Fontenay-aux-Roses, do Sr. Jean-Louis Aliette, literato, de 75 anos de idade, residente em Paris, na Rua da Antiga Comédia, número 20, do Sr. Pierre-Joseph Moule, de 61 anos de idade, eclesiástico, a serviço da Igreja de São Sulpício, número 11, e do Sr. Alexandre Dumas, autor dramático, de 27 anos de idade, morador em Paris, na Rua da Universidade, número 21. Prosseguimos, então, com o interrogatório do réu. Está correto, senhores? Perguntou o comissário, voltando-se para nós com evidente satisfação. Exatamente, senhor, respondemos. Agora vamos interrogar o réu. Em seguida, voltando-se para o prisioneiro, que durante toda a leitura havia respirado ruidosamente, como alguém oprimido, disse: declare seu nome, idade, endereço e profissão. Isso vai levar muito tempo? Perguntou o prisioneiro, como alguém cujas forças estavam se esgotando. Responda, qual é o seu nome? Pierre Jacquemin. Qual é a sua idade? 41 anos. Qual é o seu endereço? O senhor já sabe, pois estamos nele. Não importa, a lei exige que você responda. Beco dos Sargentos. Qual é a sua profissão? Pedreiro. Você confessa ser o autor do crime? Sim. Diga-nos a causa que o levou a cometer o delito e em que circunstâncias. A causa é desnecessário, disse Jacquemin. É um segredo que ficará comigo. No entanto, não há efeito sem causa.
eu digo que ninguém conhecerá as causas. Quanto às circunstâncias, como o senhor mencionou, você quer conhecê-las? Sim. Bem, vou contar. Quem trabalha como nós, debaixo da terra, no escuro, e acredita estar sofrendo uma agonia, fica muito aflito e acaba entregue a maus pensamentos. Oh! Interrompeu o comissário. Então você confessa que houve premeditação? Bem, se eu lhe garanto que estou confessando tudo. Você não acha que é o suficiente? Sim, é suficiente, mas continue. Esse mau pensamento que me ocorreu foi o de matar Jane. Por um mês, isso atormentou minha mente, o coração dominava a razão, enfim, uma palavra que um colega me disse fez com que eu tomasse uma decisão. Que palavra foi essa? Isso não diz respeito a vocês. Esta manhã, eu disse a Jane: hoje não vou trabalhar. Quero me divertir, como se fosse um dia santo. Vou jogar bola com os amigos. Certifique-se de que o almoço esteja pronto às 13 horas. Mas não quero objeções, quero almoço cedo, entendeu? Está bem, que disse Jane. E ela saiu para cuidar da cozinha. Porém, em vez de jogar bola, peguei a espada que está aqui. Eu mesmo a afiei em uma pedra. Desci até a adega e me escondi entre os barris, pensando, ela terá que descer para pegar o vinho. Então veremos. Não sei quanto tempo fiquei lá, agachado, atrás daquele barril ali. Eu estava com febre. Meu coração batia forte. Tudo parecia vermelho no meio da escuridão. E também havia uma voz dentro e ao meu redor que repetia a palavra que meu colega me disse ontem. Mas afinal, que palavra era essa? Insistiu o comissário. É inútil perguntar. Já disse que não vou dizer. Finalmente, ouvi o roçar de um vestido e passos se aproximando. Vi uma luz tremeluzir. Vi pernas descendo e depois a cabeça. Vi muito bem a cabeça. Jane estava segurando uma vela na mão. Ah! Disse eu. Perfeito! E repeti para mim mesmo a palavra que meu colega havia dito. No entanto, ela se aproximava. Juro. Parecia que ela suspeitava de alguma desgraça. Estava com medo. Olhava para todos os lados. Mas eu estava bem escondido, nem me movi. Então ela se ajoelhou diante de um barril, aproximou a garrafa e abriu a torneira. Eu me levantei. Ela estava ajoelhada. O som do vinho caindo na garrafa impedia de ouvir qualquer barulho que eu fizesse. Além disso, eu estava fazendo muito pouco barulho. Ela estava ajoelhada como uma criminosa, como uma condenada. Ergui a espada e, enzás. Nem sei se ela soltou um grito. A cabeça rolou. Naquele momento, eu não queria morrer. Queria fugir. Planejava cavar um buraco no chão da adega e enterrá-la. Pulei sobre a cabeça que rolava de um lado para o outro pelo chão, enquanto o corpo tombava para o outro lado. Eu tinha um saco de gesso comigo, pronto para esconder o sangue. Peguei, então, a cabeça ou, melhor dizendo, a cabeça me agarrou. Vejam. Ele mostrou a sua mão direita, cujo polegar estava mutilado por uma mordida. Como? A cabeça o agarrou. O que diabos você está nos contando? Interrompeu o médico. Eu garanto que ela me mordeu com toda a força, como podem ver. Digo que a cabeça decepada não queria me soltar. Eu a coloquei em cima do saco de gesso, encostei-me na parede com a mão esquerda e tentei arrancá-la de mim com a mão direita. Mas após alguns instantes, os dentes se abriram por conta própria. Retirei a mão.
Então, ouçam, talvez tenha sido loucura, mas a cabeça parecia viva para mim, com os olhos arregalados. Eu conseguia vê-los perfeitamente, pois a vela estava em cima do barril. E então os lábios se moveram, e os lábios se mexeram e disseram: miserável, eu era inocente. Não sei qual foi a impressão que esse depoimento causou nos outros. Quanto a mim, o suor escorria pela minha testa. Ah, isso é demais, exclamou o doutor. Os olhos se voltaram para você. A boca falou com você. Escute, doutor. Porque você é médico, não acredita em nada, o que é compreensível. Mas eu lhe digo que a cabeça ali, entende? Digo a você que essa cabeça me disse, e miserável, eu era inocente. Eu era inocente. E a prova de que ela me disse isso é que eu queria fugir depois de ter matado Jane, não é? Mas em vez de fugir, eu corri diretamente para a casa do prefeito para me denunciar. Não é verdade, senhor prefeito? Responda. Sim. Jacquemin, respondeu o Sr. Ledru com a voz cheia de bondade. Sim, é verdade. Examine essa cabeça, doutor, disse o comissário de polícia. Quando eu não estiver aqui. Quando eu não estiver aqui, por favor, exclamou Jacquemin. Você tem medo que ela fale com você agora, seu idiota, disse o doutor, pegando a luz e se aproximando do saco de gesso. Senhor Ledru, pelo amor de Deus, disse Jacquemin, diga a eles para me mandarem embora, eu imploro. Senhores, disse o prefeito, fazendo um gesto que deteve o doutor, não há mais nada aqui que exija a presença desse infeliz. Permitam-me enviá-lo para a prisão. Quando a lei ordenou o confronto, supus que o réu teria forças para suportá-lo. Mas e o registro do interrogatório? Disse o comissário. Está quase terminado. O réu deve assiná-lo. Irá assiná-lo na prisão. Sim. Sim, exclamou Jacquemin. Na prisão, assinarei tudo o que quiserem. Está bem, disse o comissário. Soldados, levem esse homem, ordenou o Sr. Ledru. Obrigado, Sr. Ledru, obrigado, disse Jacquemin, expressando profunda gratidão. E ele mesmo agarrou os soldados pelos braços e os levou para fora com uma força sobre-humana. Com esse homem, o drama desaparecia. Na adega, restavam duas coisas terríveis de se ver, um corpo sem cabeça e uma cabeça sem corpo. Inclinei-me para o Sr. Ledru. Senhor, disse a ele, permite-me que eu me retire, estando, no entanto, à sua disposição para assinar o registro? Sim, senhor. Mas com uma condição. Qual? Que você venha assinar o registro em minha casa. Com prazer. Mas quando? Daqui a aproximadamente 1 hora. Eu vou mostrar a você minha casa. Ela pertencia a Scarron. Será interessante. Em 1 hora, senhor, estarei lá. Eu me despedi, subi as escadas, e de cima delas, dei uma última olhada. O Dr. Robert, com a mão na vela, afastava os cabelos da cabeça. Era a cabeça de uma mulher ainda bonita, pelo que se podia julgar, pois os olhos estavam fechados, os lábios contraídos e lívidos. O idiota do Jacquemin, disse ele. Afirmando que uma cabeça cortada pode falar. A menos que tenha inventado isso para se fazer de louco. Não seria uma má jogada. Criaria uma circunstância atenuante. O vídeo. A fita de vídeo era um mistério intrigante para as 3 amigas que frequentavam a mesma escola há anos. Inseparáveis, decidiram organizar uma festa do pijama durante as férias de verão. Apaixonadas por filmes de terror, planejaram alugar uma obra assustadora. No entanto,
Ao chegarem à locadora de vídeos local tarde da noite, encontraram-na fechada. Desesperadas, percorreram a cidade em busca de uma loja aberta, até que finalmente encontraram uma pequena loja escondida em uma rua lateral. Ao entrar na loja, depararam-se com o impasse de escolher um filme. Uma das garotas decidiu se aproximar da mulher por trás do balcão e pedir sugestões. Com um sorriso estranho, a mulher afirmou ter exatamente o que elas procuravam e desapareceu misteriosamente em uma sala dos fundos. Enquanto aguardavam, uma das garotas notou uma fita de vídeo abandonada sobre o balcão. Suja, sem capa ou rótulo, ela emanava uma aura macabra. Movida pela curiosidade, a garota estendeu a mão para tocá-la. No mesmo instante, a mulher emergiu da sala dos fundos em disparada, golpeando a fita com força e arrancando-a das mãos da garota de forma brusca. Com um sorriso enigmático nos lábios, ela sussurrou: "E isso não é algo que vocês, garotas, deveriam assistir." Curiosas sobre o conteúdo da fita, as amigas questionaram a mulher, mas suas respostas evasivas apenas as alertaram a nunca se atreverem a tocar na fita. Em seguida, a mulher entregou-lhes um velho filme de terror, garantindo que seria uma escolha muito mais apropriada. Eventualmente, as garotas concordaram em alugar o filme recomendado pela mulher. Enquanto ela desaparecia na sala dos fundos em busca do filme, uma das amigas aproveitou a oportunidade para furtivamente guardar a misteriosa fita de vídeo em sua bolsa. Mais tarde, quando chegaram em casa naquela noite, a garota que havia escondido a fita de vídeo retirou-a de sua bolsa, convencendo as outras duas a assistirem-na juntas. Elas inseriram a fita no videocassete e pressionaram o botão a play. De repente, a energia falhou, mergulhando o quarto na escuridão, enquanto a televisão permanecia obstinadamente ligada. Entre um crepitar de estática, as imagens começaram a ser projetadas na tela. As garotas testemunharam uma cena horripilante: uma mulher acorrentada a uma estaca de madeira, cercada por uma multidão raivosa portando tochas flamejantes. Gritos e cusparadas ecoavam ao seu redor, enquanto as chamas eram ateadas sob seus pés. A mulher começou a rir maniacamente, enlouquecida. Os presentes clamavam: "Queimem a bruxa, e esta é a punição por praticar magia negra." Conforme as chamas subiam vorazmente, lambendo seu rosto, ela proferiu uma maldição sinistra, profetizando o mesmo destino terrível para todos que testemunhassem sua agonia. 2 dias a partir daquele momento, um chiado agudo de estática preencheu o ambiente, e o videocassete começou a saltitar freneticamente antes de se desligar abruptamente. Tomadas pelo terror, as garotas ficaram mergulhadas na escuridão por um longo período, até que, finalmente, a energia retornou. Tentaram se consolar mutuamente, convencendo-se de que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto. No entanto, após algum tempo, concordaram em devolver imediatamente a fita. Ao chegarem à locadora de vídeos, depararam-se com um cenário desolador. O estabelecimento havia desaparecido por completo, restando apenas um edifício abandonado e um terreno vazio, como se nunca tivesse existido. Passaram-se 2 dias, e as 3 garotas foram encontradas mortas. A primeira jazia flutuando na piscina, seu corpo queimado além do reconhecimento. Os restos carbonizados da segunda foram descobertos no centro de um parque, e o corpo da terceira foi encontrado em um forno. Enquanto a polícia investigava as mortes misteriosas, ficaram perplexos diante da sinistra coincidência: as 3 garotas haviam sido consumidas pelo fogo em um único dia. Em cada caso, a polícia suspeitava de combustão espontânea, mas a peculiaridade mais perturbadora era a ausência de qualquer sinal de queimaduras ao redor das vítimas. Ao examinar o entorno da casa de uma das garotas, os investigadores encontraram uma lixeira reduzida a cinzas, completamente devastada pelo fogo. Seu interior estava destruído, exceto por uma única fita de vídeo que permanecerá inexplicavelmente intacta às chamas.
Esses foram os relatos. Me diz aqui nos comentários se você gostou, e se quer conferir mais relatos, então inscreva-se em nosso canal. E para quem ficou até aqui, comentem, terror e suspense, para eu ver quem são vocês. E até o próximo vídeo.